Boa noite. Hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre esse livro, Lute como uma Garota, 60 Feministas que Transformaram o Mundo, da Laura Barcela e da Fernanda Lopes, tá? Hoje a gente vai falar sobre a segunda autora, que é a Sojourner Truth, tá? Na verdade, ela se chamava Isabella Baumfree, mas depois ela se nomeou como Sojourner Truth. Sojourner, que significa caminhante, peregrina. É por isso que ela se nomeou assim, né? Ela nasceu no século XVIII e faleceu no século XIX. Ela nasceu especificamente em 1797 e faleceu em 1883. Ela ficou muito famosa por um discurso que ela fez na primeira convenção sobre os direitos da mulher, que se chamava Não Sou Eu uma Mulher, e foi considerada muito, como posso dizer, muito ousada é a palavra, até mesmo pelos os mais radicais do grupo a que ela pertencia. A Sojourner, ela foi uma ex-escrava, né? Ela foi uma abolicionista, ela lutava por direitos da mulher, ela lutava por direitos humanos, ela lutava por distribuição de terras para ex-escravos, e ela foi uma mulher tão atuante e tão brilhante na época dela, que ela nos inspira, né, até hoje. É, ela nasceu nos Estados Unidos, né, da América. E ela foi tão atuante, tão brilhante naquilo que ela acreditava, né, que ela se encontrou com dois presidentes. Para você ver, quer dizer, uma mulher negra, né, ex-escrava, ela foi vendida para 4 famílias, algumas famílias muito violentas, e ela nessa luta, né, por liberdade, ela já liberta, né, ela consegue se encontrar com dois presidentes. O primeiro foi o Abraham Lincoln e o segundo presidente que ela se encontrou foi o Ulysses S. Grant, para conseguir que esse presidente, para tentar conseguir com que esse presidente doasse terras para ex-escravos. Você já imaginou o que é isso em pleno século XVIII, até hoje? Em pleno século XXI, a gente luta por reforma agrária, né? E a reforma agrária ainda não foi feita, né? Então essa mulher, ela foi uma mulher assim muito à frente do seu tempo, muito corajosa, admirável, né? Uma mulher admirável. E ela escreveu um livro em 1850, né? Então ela é escritora, abolicionista, feminista. Então ela dizia que uma das frases, né, muito interessantes dela é que ela lutava por direitos humanos, né? Mas ela se preocupava que, mesmo nessa agitação toda, os homens estavam ganhando direitos, mas ela tinha medo com que se esquecessem das mulheres, né? Das mulheres negras, principalmente. Então, uma das frases muito famosas da Sojourner é: estou feliz ao ver que os homens estão conseguindo seus direitos, mas quero que as mulheres também consigam os seus. E enquanto a água se agita, vou entrar nesse lago. Então, quer dizer, é uma mulher muito astuta, né? Uma mulher muito inteligente, uma mulher que percebeu aquele momento político que eles estavam vivendo para conseguir direitos para as mulheres. E ela era uma religiosa também, né? Ela não só era uma feminista, mas ela era uma religiosa. Ela tinha muita fé em Deus e ela se tornou metodista através de uma meditação, de uma reflexão que ela teve num bosque. Ela então dizia que ela era metodista. Então, alguns amigos do meio em que ela atuava, né, pelas lutas que eles faziam,
ela tinha um amigo dela que se chamava Frederick Douglass, e ele sugeriu numa reunião que eles estavam que os negros deveriam conseguir todas essas conquistas, né, através de violência. E a Sojourner, como era uma mulher muito cristã, né, muito revolucionária, mas muito cristã também, ela foi contra ela repeliu, né, ela impediu, né, ela fez com que ele se calasse com essas afirmações, dizendo para ele: Deus foi-se embora, quer dizer, Deus nos deixou aqui, né? Deus nos largou aqui. Então, o que ele pregou, né? O que ele disse? Que fôssemos irmãos e amássemos ao próximo, né? Então, eu acho que uma das maiores motivações que a Sojourner teve toda a violência que ela sofreu, né? Toda forma de violência. Ela foi mãe de 13 filhos e ela viu muitos desses filhos serem vendidos, né, como escravos. Ela não desistiu, né? Ela continuou acreditando que através da luta, né, através da atuação dela na sociedade e através dessa fé em Cristo, que ela ia conseguir tudo aquilo que ela acreditava ser melhor para a sociedade, né, como um todo. E, inclusive, ela foi a primeira mulher a ganhar na justiça uma ação contra um homem branco, porque já tinha os Estados Unidos já tinha em 1827 já tinha emancipado os escravos, mas um pouco antes a Sojourner já tinha fugido com um bebezinho dela para longe, mas aí logo em seguida a lei do estado de Nova York emancipa os escravos. E aí o que vai acontecer? O filho dela, de 5 anos, é vendido como escravo. E ela entra com uma ação na justiça para reaver esse filho. Então ela ganha na justiça o direito de ter o seu filho de volta. Então foi o primeiro caso na justiça de uma mulher negra ganhar uma ação contra um homem branco, né? Então isso foi assim revolucionário. E a Sojourner, ela morreu muito pobre, né? Mas ela deixou um grande legado para nós, né? Para nós mulheres. Não desistir, né? Jamais. E aí uma das frases, né? Que é um pedacinho do discurso que ela fez em Ohio, na convenção, na primeira convenção dos direitos da mulher, vou ler para vocês aqui, é só um pedacinho. Não sou uma mulher? Olhe para mim, veja o meu braço. Já manejei o arado, já plantei, já guardei a colheita nos celeiros. E nenhum homem conseguia chegar na minha frente. Não sou eu uma mulher? Podia trabalhar tanto quanto um homem e comer tanto quanto um homem. Isso quando eu tinha o que comer. E suportar as chicotadas também. Não sou eu uma mulher? Tive 13 filhos e vi muitos deles serem vendidos como escravos. E quando chorei com minha dor de mãe, só Jesus me ouviu e ninguém mais. Não sou eu uma mulher? Então, assim, é só um trechinho, né, do que ela apresentou nessa convenção. Mas ela foi considerada ousada até mesmo para os mais radicais do grupo a que ela pertencia. Então, assim, uma das motivações, talvez até a maior, eu acredito que seja a maior motivação que ela teve para continuar essa luta até o fim da vida dela, foi a fé nesse Cristo Salvador, né? Nesse Cristo socialista, nesse Cristo com os pés no chão, né? Que quer que todo mundo tenha direito, né? A gente veio para esse mundo para ser feliz, para ter direitos iguais. Então eu acho que foi uma das maiores motivações que a Sojourner teve. Tanto que numa das
Das intervenções que ela teve na política, ela media 1,80 m e ela tinha a voz bem grave, assim. E uma pessoa gritou, um homem gritou no meio da multidão assim: duvido que você seja uma mulher. Aí ela muito corajosamente abriu a blusa e mostrou os seios. Sem o mínimo assim de vergonha, né? Ela foi corajosa e a plateia se calou, né? Diante da ousadia desse homem, né? Questionar a feminilidade da Sojourner. Eu confesso que eu fiquei muito impressionada com a história dela. Já li muitas autoras feministas, né? Mas eu não a conhecia, nunca tinha ouvido falar, na verdade, né? Mas é muito interessante a história dela. Não somos nós, mulheres? Boa noite para vocês, fiquem com Deus. Depois a gente se encontra para conversar mais um pouco. Boa reflexão.